Olá, boa noite. Boa noite. Papa Francisco preside solenidade da Santíssima Trindade. Santo Padre vai ao encontro das crianças no Estádio Olímpico de Roma. E participa da primeira edição da Jornada Mundial das Crianças. Documento pastoral sobre a participação dos cristãos nas redes sociais completa um ano. Congresso vai realizar sessão conjunta para analisar vetos presidenciais. Chuvas continuam no sul do país e nossa equipe atualiza as informações do Rio Grande do Sul. Um internauta a caminho dos altares. Você vai conhecer um pouco mais da vida de Carlo Acutis, o jovem padroeiro da internet. Ministério da Educação abre período de inscrições para o Enem. Sergipe acolhe relíquias de Santa Terezinha do Menino Jesus. E veja como foi na Canção Nova a festa do Pai das Misericórdias. O Canção Nova Notícias está começando. A serviço da vida e da esperança. Milhares de crianças se reuniram no Estádio Olímpico de Roma, onde participaram no sábado com o Papa Francisco da primeira edição do Dia Mundial das Crianças. Pois é, na Praça de São Pedro, o Santo Padre presidiu a Santa Missa e rezou o Ângelus na solenidade da Santíssima Trindade, celebrada pela Igreja nesse domingo. No Vaticano, o colorido e a alegria das crianças para celebrar com o Papa Francisco a solenidade da Santíssima Trindade. O pontífice recordou o mistério e a comunhão de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. A primeira Jornada Mundial das Crianças teve como tema a passagem do Apocalipse, eis que faço nova todas as coisas. As crianças participaram em meio à multidão na Praça São Pedro com seus diferentes bonés coloridos para proteger do sol de primavera da Europa. Auxiliaram na liturgia e no coro, afinal a festa era toda dos pequenos. Na homilia breve e espontânea, o Papa Francisco disse às crianças: Siamo qui per pregare, pregare insieme. Estamos aqui para rezar, rezar juntos a Deus. Concordam? Ao final da celebração, o Papa rezou com as crianças a oração do Ângelus. A missa terminou, mas as atividades da JMC continuaram com o ator e diretor Roberto Benigni, que saudou o Papa e discursou para as crianças. Gostei de ver o Papa, gostei de estar na primeira fila, gostei da missa também, gostei da animação, gostei de tudo. No sábado, o Papa Francisco foi recebido por milhares de crianças no Estádio Olímpico de Roma, que acolheu cerca de 50 mil participantes do evento. In voi bambini tutto parla di vita, di futuro. Em vocês, crianças, tudo fala de vida, de futuro, e a Igreja, que é a mãe, as acolhe e as acompanha com ternura e esperança, disse o Papa. O Santo Padre falou da experiência que teve ao receber no Vaticano algumas crianças que fugiram da Ucrânia e perguntou aos pequenos: La guerra è una cosa bella? A guerra é uma coisa boa? E eles responderam: não. A paz é uma coisa bonita? O Santo Padre respondeu a algumas dúvidas das crianças, entre elas a do colombiano Jerônimo. Ele perguntou ao Papa se a paz é sempre possível. O Papa dirigiu a pergunta a todas as crianças que responderam sim e orientou: é preciso fazer a paz quando se tem um problema na escola. É preciso perdoar e pedir desculpas. E recomendou uma atitude: dar as mãos é um gesto de paz, disse Francisco. Muito marcante para as crianças. Ontem a gente até brincava e falava com eles assim, olha, um dia, quando talvez vier com os filhos, vão falar, olha, eu estava na primeira Jornada Mundial das Crianças. Então, assim, acho que é uma experiência única que eles não vão esquecer. Se eles desde já crescerem no amor à Igreja, no amor ao Papa, no amor ao Senhor, vão crescer também neste desejo de sermos santos. Ontem tivemos a graça de estar com a mãe do Santo Carlo Acutis, e ela também nos desafiava a isso, né? Que a santidade é para todos e é muito importante eles experimentarem desde já, a partir desta idade, este desafio da santidade na sua vida. E aqui no Brasil, Dom Josafá Menezes da Silva tomou posse da Arquidiocese de Aracaju.
Milhares de fiéis acolheram no sábado o 5º arcebispo da capital de Sergipe durante missa solene na Catedral Metropolitana. A catedral ficou pequena para a quantidade de pessoas que fizeram questão de acolher o mais novo arcebispo de Aracaju. A celebração solene de posse canônica contou com a presença do arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, o cardeal Dom Sérgio da Rocha, do episcopado de várias dioceses, diáconos, presbíteros religiosos, autoridades civis e militares. Um dia de festa para toda a comunidade católica do estado. E agora trabalhar para que o serviço de evangelização que aqui foi iniciado, ele possa ter continuidade e possamos, sobretudo, incentivar ainda mais a Igreja Arquidiocesana a assumir os seus compromissos e a ser sempre mais discípula e missionária de nosso Senhor Jesus Cristo. O presidente da comunidade Canção Nova, Padre Wagner Ferreira, também veio prestigiar o momento. Eu não podia deixar de vir, para estar com a Canção Nova, já presente aqui na missão de Aracaju, para acolher o novo pastor dessa igreja arquidiocesana. Justamente porque também a Canção Nova, ela se expandiu na sua missão evangelizadora através da televisão por causa da geradora da Canção Nova aqui em Aracaju. Dom Josafá terá como rebanho milhares de fiéis divididos em mais de 130 comunidades que fazem parte da igreja particular da capital sergipana. Se torna, então, o arcebispo metropolita da Arquidiocese de Aracaju. Dom Josafá tem 65 anos e é baiano. Foi ordenado presbítero em 1989 e bispo em 2005. Antes de ser nomeado para Aracaju, estava à frente da Diocese de Vitória da Conquista, na Bahia. Para nós, eu, bispo de Estância, e o Dom Vitor, bispo de Propriá, será uma alegria, porque seremos 3 e nós vamos caminhar juntos em sinodalidade, animando o povo de Deus, acompanhando o clero. Substituir o uso de energias poluentes como carvão e óleo por fontes de energia renováveis é uma mudança necessária. A chamada transição energética defendida pelo Papa Francisco na encíclica Laudato Si estará em debate na capital mineira até quarta-feira como parte do programa do G20, fórum que reúne as principais economias do mundo. Na presidência do G20 até novembro desse ano, coube ao Brasil escolher os temas a serem debatidos no fórum. Serão mais de 100 reuniões de trabalho que vão acontecer nas 5 regiões do país. Até quarta-feira, dia 29, Belo Horizonte é palco de discussões do grupo de trabalho sobre as transições energéticas. O evento na capital mineira é organizado pelo Ministério de Minas e Energia e contou com o ministro Alexandre da Silveira, que inaugurou o encontro. O objetivo do grupo é discutir a transição energética em 3 eixos: financiamento, dimensão social e o acesso universal à energia limpa. Ele tem uma correlação muito grande com o combate à pobreza energética e tem uma correlação muito grande, fundamental, com a questão das rotas tecnológicas. Porque dependendo das rotas tecnológicas, nós vamos fazer que a transição energética seja justa e inclusiva. E não tenha uma única vertente, que é a vertente econômica. Cerca de 85% da energia elétrica produzida no Brasil vem de fonte limpa e renovável, sendo as principais hídricas, eólicas, biomassa e solar. Os índices de Minas Gerais são ainda maiores, por isso o estado foi escolhido para sediar a 3ª reunião do grupo ligado ao tema. A melhor do mundo, 88%. Minas Gerais tem 99% da sua matriz limpa e renovável, graças aos rios, ao sol de Jequitinhonha, do Nordeste, do Mucuri. Nós aqui temos tanto nióbio, quanto lítio, quanto terras raras, que são essenciais para a viabilização das baterias necessárias para a transição energética. O Fórum Internacional do G20 reúne anualmente as 20 maiores economias do mundo, mais a União Africana e União Europeia. O encontro dos líderes do grupo está marcado para os dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro. Em Porto Alegre, o nível do Guaíba ficou hoje abaixo de 4 metros. Mesmo assim, o lago não voltou ao leito normal e mantém cidades inteiras alagadas.
O governo gaúcho confirmou 169 óbitos, 56 desaparecidos e 806 feridos. Cerca de 78 mil pessoas foram resgatadas. Começo falando de algo que até então não foi pensado nessa tragédia: os protestos. Moradores da Vila Farrapos, em Porto Alegre, usaram baldes para bloquear a rodovia no sentido do litoral ao centro de Porto Alegre. Eles retiravam água do bairro e jogavam na rodovia. O protesto exigia a instalação de bombas flutuantes de drenagem na vila para a retirada das águas. Aqui na região metropolitana de Porto Alegre choveu bastante, tanto no fim de semana quanto hoje, durante todo o dia. O Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul afirmou ser possível a chuva afetar a bacia do Guaíba, que ontem estava acima dos 4 metros, mas hoje voltou a baixar. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres fez um novo alerta de inundações na capital e nas cidades próximas da Lagoa dos Patos, que voltou a subir e estava a 1,40 m acima do normal. Em algumas localidades onde as águas baixaram e os moradores buscavam voltar para casa, os profissionais de saúde têm orientado a ferver a água para o consumo, evitando o aparecimento de doenças. Além disso, a polícia tem atuado na busca, apreensão e prisão de pessoas que têm desviado doações para o benefício próprio. E por falar em doações, é a solidariedade de quem se compadece com a situação vivida aqui no Sul. O impulso necessário e sinal da providência divina para que nossa gente se mantenha em pé e lute para superar essa tragédia. A terça-feira segue bastante fria e com nuvens de chuva no Rio Grande do Sul e centro-sul do país. O novo sistema de baixa pressão, associado a um ciclone extratropical, traz nuvens de chuva sobre a região sul, com risco de temporais e raios, principalmente na faixa leste e Serra Gaúcha. O mar fica agitado com ondas de até 3 metros. As rajadas de vento no extremo sul gaúcho podem chegar aos 100 km por hora. Também chove na região metropolitana de Porto Alegre, Santa Catarina e Paraná. Nas demais áreas da região sul, o dia segue com presença de nuvens carregadas e possibilidade de chuviscos. Os alertas para chuva forte também estão no sudeste, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. O tempo fica firme em Goiás, Distrito Federal e grande parte de Minas Gerais e Mato Grosso. A zona de convergência intertropical influencia a chuva no Nordeste e chove praticamente em todos os estados, com exceção da Bahia e do interior nordestino, que terá o dia ensolarado. Do outro lado do país, na região norte, o risco de temporais é alto, entre Amazonas, Roraima, Amapá e Pará. Mas na faixa sul da região, o tempo será firme. Os termômetros marcam mínima de 11 graus em Porto Alegre, 16 graus em Cuiabá e máxima de 30 graus no Rio de Janeiro e em Manaus. Em Brasília, os senadores da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania apreciaram hoje a proposta que pode permitir a venda de áreas costeiras. Vamos saber mais com a repórter Camila Castro, que acompanhou a reunião e fala para nós direto do Congresso. Boa noite, Camila. Oi, Mauricéia, boa noite a todos. A proposta de emenda à Constituição transfere os chamados terrenos de marinha aos ocupantes particulares mediante apagamento e gratuitamente se ocupados por estados e municípios. Terrenos de marinha são áreas no contorno de ilhas, ou seja, praias e as margens de rios e lagoas em faixa de até 33 metros. Os parlamentares afirmam que a PEC não vai privatizar as praias. O objetivo é apenas transferir esses terrenos que hoje são da União e que essas áreas continuarão sendo
de uso comum. A iniciativa para a realização desta audiência partiu do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. O senador enfatizou a importância da emenda constitucional para o equilíbrio fiscal da União e também destacou a necessidade de um debate público sobre esse tema. O senador Espiridião Amin defendeu que a proposta passe também pela Comissão de Meio Ambiente da Casa. Algumas entidades se manifestaram sobre o assunto. A Confederação Nacional de Municípios disse que apoia a medida porque facilita as políticas públicas em terras da União. Por outro lado, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência alerta para o risco de aumento da especulação imobiliária e turística com possíveis danos a biomas, como, por exemplo, o da Amazônia. Os senadores farão, então, novas discussões e alterações no texto. Volto com vocês. Boa noite. Boa noite a você. O Canção Nova Notícias está de volta agora de Brasília. Estudantes interessados em fazer o Exame Nacional do Ensino Médio já podem se inscrever no certame. As provas estão agendadas para os dias 3 e 10 de novembro. No ano passado, quase 4 milhões de estudantes se inscreveram para as provas. Em 2024, a expectativa é de aumento. A inscrição pode ser feita no site acessounico.mec.gov.br. Os estudantes do Rio Grande do Sul não vão precisar pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 85. O Estado vai precisar de um alto investimento para retomar o ensino superior. A inscrição é uma parte importante, mas a preparação para fazer uma boa prova é fundamental. Sempre ter os conteúdos mais frequentes para focar nesses conteúdos, principalmente nos meses finais de preparação, porque é a garantia da questão que você vai acertar. Para os alunos que estão cursando o último ano do ensino médio, a prova pode ser mais fácil. Os conteúdos estão frescos na memória. Nesse momento, eles fazem a prova com mais assertividade, né? Por conta do conhecimento adquirido no longo do tempo, né? Os 3 anos aqui. Um bom resultado no exame pode garantir o ingresso em universidades particulares por meio do ProUni e instituições públicas através do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. O bom desempenho também é requisito para conseguir o financiamento estudantil, o FIES. O exame foi criado em 1998 para avaliar o desempenho dos estudantes do ensino médio. Em 2004, o resultado da prova passou a ser utilizado como meio de acesso ao ensino superior. A Maria Eduarda sabe muito bem e segue focada nos estudos para fazer uma boa prova. Ela quer cursar medicina. Eu estou com a cabeça tranquila, tentando ficar tranquila, estudando para chegar na hora da prova e não deixar a ansiedade acabar comigo, né? E na agenda do Congresso Nacional está prevista para esta semana a apresentação do Plano de Trabalho da Reforma Tributária, que precisa ser apreciada pela Câmara dos Deputados até o dia 21 de julho. Já amanhã haverá uma sessão conjunta entre deputados e senadores para analisar os vetos presidenciais e projetos de lei que abrem espaços orçamentários a pedido do governo federal. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, informou 2 grupos de trabalhos que vão analisar 2 projetos que tratam da reforma tributária. Com a formação das equipes, os parlamentares devem avançar ainda esta semana na discussão do tema. A proposta precisa ser votada na Casa ainda no primeiro semestre. Uma das equipes de deputados discutirá a Lei Geral do IBS, novo imposto responsável por unificar os impostos estaduais e municipais, da KBS e do Imposto Seletivo, que já foi instalado e deve votar o plano de trabalho amanhã. Ainda na terça-feira está marcada a audiência pública com o secretário extraordinário da Reforma Tributária e com confederações nacionais dos setores econômicos. O segundo grupo discute a operacionalização e fiscalização do IBS, assim como do comitê gestor, que ainda não foi instalado, e a distribuição da arrecadação. Com a semana apertada por causa da solenidade de Corpus Christi, o Congresso marcou também para amanhã a sessão conjunta para analisar vetos presidenciais e projetos de lei que abrem créditos para orçamentários extras propostos pelo governo federal. Entre os 17 vetos prontos para apreciação
são itens adiados após negociações entre governo e oposição na sessão do último dia 9 de maio. Foi aberto hoje o cadastro para famílias do Rio Grande do Sul que têm direito de receber o auxílio reconstrução no valor de R$ 5.100. O benefício é destinado àqueles que tiveram que sair de casa de forma definitiva por conta das enchentes. O cadastro é efetuado pelas prefeituras e a pessoa identificada depois deve confirmar as informações na plataforma gov.br. O pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal e a data do crédito depende do envio das informações pelos municípios. Amanhã voltaremos com outras notícias aqui de Brasília. Até lá! Canção Nova Notícias está de volta, agora com assuntos direto de São Paulo. Uma boa noite a você que sempre nos acompanha. Nesta semana, o documento Rumo à Presença Plena, produzido pelo Departamento Vaticano para a Comunicação, completa um ano. A publicação traz uma reflexão pastoral sobre a participação nas redes sociais e ajuda os cristãos no ambiente digital. Acompanhe os detalhes na reportagem. Foi com o propósito de mostrar a história de santos, servos de Deus e beatos brasileiros que Fábio e 4 amigos fundaram a página Brasil, Terra de Santos, nas redes sociais. A gente decidiu fazer isso também para aproximar, não é, a nossa vida de fé, a nossa experiência de fé, também dos exemplos brasileiros. Há quase um ano, o documento Rumo à Presença Plena, lançado pelo Dicastério para a Comunicação, detalhava como é possível viver no mundo digital e como os católicos podem espalhar o amor ao próximo. O documento possui 82 itens que falam sobre o comportamento dos cristãos na internet, em particular nas redes sociais. Tem orientações para que as pessoas sejam reflexivas e não reativas nesse meio e saibam se comunicar bem e com prudência no digital, praticando o amor que Cristo ensinou. Padre Reimery é autor de livros que falam dos cristãos e o uso da internet. Ele acredita que o documento traz reflexões importantes sobre o tema. Acho que todo este documento é importante porque aborda o papel de todos e também mostra que somos chamados a ser influenciadores no nosso mundo. Somos chamados a refletir a imagem de Jesus em tudo o que fazemos. E foi pensando em evangelizar pelas redes que Carlos lançou sua página. Hoje, entre diferentes redes sociais, acumula 5 milhões de seguidores e muitos testemunhos. As pessoas estão na internet e precisam que a fé delas seja recarregada, porque há muitos outros estímulos na internet para que as pessoas abafem a fé. O objetivo do nosso apostolado, recarregar a fé das pessoas, para que uma vez recarregadas, elas dizem, opa, tenho que ir na Capela do Santíssimo, tenho que ir na missa todo domingo, tenho que me confessar, porque a gente trabalha com rede social católica. E quem deixou um grande legado de santidade na vida real e nos meios digitais foi Carlo Acutis, jovem simples, autêntico, dono de uma fé profunda. Um internauta que usava plataformas online para propagar a mensagem de Deus. Um pouco da vida deste jovem que está a caminho dos altares, você confere na reportagem de Flávio Rogério e Rodrigo Tedesco. Ele veste moletom, calça jeans e tênis. É assim que os fiéis católicos encontram o corpo do beato Carlo Acutis em Assis, na Itália. Seu testemunho de vida se propagou pelo mundo e inspirou jovens como a Aline, vocacionada da comunidade Canção Nova. Para mim foi uma coisa assim muito de fato é possível ser santo. Nós já sabíamos com o exemplo de tantos grandes santos que nós temos na igreja, mas o Carlo, ele de fato foi esse acordar e despertar para a realidade de que sim, é possível ser santo hoje. Nascido em Londres em 1991, Carlo Acutis morreu precocemente aos 15 anos na Itália, em decorrência de uma leucemia. Sua forma de evangelizar pela internet e o talento para a informática foram algumas de suas marcas. Ele é patrono da internet, vamos dizer assim, este título que ele recebeu popularmente, exatamente porque ele conseguiu usar bem. E, portanto, é um modelo para todos,
para todos nós. Aqui nesta paróquia, na região central da capital paulista, há uma réplica da exposição sobre os milagres eucarísticos criada por Carlo Acutis. Para ele não era apenas um conhecimento teórico sobre a presença real de Jesus na Eucaristia, mas era uma presença que tinha consequências, uma presença que moldava a sua forma de viver, a sua forma de agir. Diversas igrejas reproduziram a amostra idealizada pelo jovem, que reunia em um blog os milagres eucarísticos ocorridos pelo mundo. Que se os apóstolos, na época deles, eles tivessem os meios de comunicação que nós temos hoje, o que eles não teriam feito, né? Quando eu vi o Carlo nessa realidade da comunicação, do meio digital, e me vi ali também com esse anseio de evangelizar pelas redes sociais, eu falei, opa, eu consegui um padroeiro aqui realmente. Carlo faleceu em 12 de outubro de 2006 e foi beatificado em 2020, após um milagre por sua intercessão ter sido comprovado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Em breve, ele será canonizado por um segundo milagre comprovado e reconhecido pelo Vaticano. Padre Ricardo nasceu em 1990, um ano antes de Carlo. Ele escreveu a biografia do futuro santo e tornou-se um grande devoto. Um santo que viveu o que eu vivi. Um santo que viveu todas estas transformações, este mundo, tudo isto, e, portanto, este apelo a eu ser santo. E, portanto, depois de mim, para os outros. Deslizamento de terra e 2.000 mortos em Papua Nova Guiné. Ciclone provoca inundação em Bangladesh e onda de calor faz termômetro chegar a 52 graus no Paquistão. Assuntos do mundo em destaque nesta segunda-feira. No Paquistão, a província de Sindh, no sul do país asiático, vive uma intensa onda de calor. Na cidade de Mohenjo-Daro, o sítio arqueológico com registro civil de 2.500 anos antes de Cristo, as temperaturas chegaram a 52,2 graus Celsius. Os meteorologistas já registraram esse ano temperaturas recordes, com máximas de 53,5 e 54 graus centígrados, respectivamente. Em Bangladesh, também na Ásia, o ciclone Remal provocou inundações e a morte de pelo menos 10 pessoas. Milhares de famílias estão desabrigadas. A enxurrada invadiu fazendas de camarão e barragens de rios. Milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica. O Remal é um dos mais fortes ciclones a atingir Bangladesh nos últimos anos. E em Papua Nova Guiné, país da Oceania, continuam as buscas por desaparecidos no deslizamento de terra na última sexta-feira, no norte do país. O Centro Nacional de Desastres informou que mais de 2.000 pessoas foram soterradas. Só esta mulher perdeu 18 pessoas da família. A localização remota e a guerra de tribos dificultam o socorro às vítimas. As relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus chegaram à capital sergipana neste domingo. Cerca de 10.000 pessoas participaram das missas programadas para a recepção da urna. O relicário chegou no carro de corpo de bombeiros que fez o trajeto até a paróquia Nossa Senhora do Carmo e Santa Teresinha em Aracaju. Milhares de fiéis e devotos já aguardavam na igreja. A visita da relíquia de Santa Teresinha nos remete à sua vida, à sua pequena via de santidade. Ela que foi vítima também, se ofereceu como vítima pela igreja, por tudo. Então é sempre um toque de Deus a partir de uma que serviu a Cristo e se doou por Cristo. Este casal veio agradecer as graças alcançadas por intercessão da Santa Francesa. Desde o começo do meu relacionamento, ela é nossa fiel intercessora. Sempre a gente pede a intercessão dela, a nossa padroeira das rosas. E para nós é uma alegria imensa estar aqui e vivenciar esse momento, pedindo a intercessão dela, para que possa interceder cada vez mais pela nossa família. Isso é uma alegria imensa estar aqui. Quase 10.000 pessoas acompanharam a passagem das relíquias por Aracaju. Na igreja dedicada à santa, foram realizadas 4 missas. Com rosas na mão, o sentimento do povo foi um só, de gratidão às intercessões da Santa Teresinha. Eu tenho um grande amor por Santa Teresinha desde criança, né? Ela faz parte da minha infância, fez parte da minha vida.
mesmo antes assim de perceber que ela já estava ali comigo, ela já estava como uma grande amiga do céu e eu não podia faltar um dia como hoje, que é muito especial para nós. Nós temos um grande carinho por ela, né? Essa pequena santa que conquista e conquistou tantos corações, né? A Santa das Rosas. Então o coração é de gratidão, de fato, de gratidão, alegria por sermos uma das cidades, né, que estão recebendo as relíquias de Santa Teresinha. Com a missão de amparar os mais simples de Cachoeira Paulista, a partir da capacitação básica e profissionalizante, era criado há 14 anos o Centro de Atendimento Comunitário da Canção Nova. A iniciativa de Padre Jonas Abib deu certo e os frutos são colhidos de todas as formas, inclusive espirituais. 14 anos de um projeto que deu certo. Evangelho anunciado e vivido. Cidadania construída em favor dos que mais precisam. Ele tem paciência, ele ensina direitinho, ele tem uma forma de ensinar diferente. Ele vai com o exercício e já vai com uma musiquinha. Aí anima, né? Porque aí a gente fica mais confiante. O Centro de Atendimento Comunitário da Canção Nova integra a rede de desenvolvimento social desta obra de Deus. São centenas de pessoas atendidas tanto no ensino básico quanto no profissionalizante. Na prática, formação de homens novos para o mundo novo. Uma parte muito importante da minha vida foi que eu fiz o curso de manicure. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu faço 21 ano que vem, o CAC faz 15 e faz 6 anos que eu exerço a profissão que eu fiz aqui. Um privilégio muito grande tá trazendo a boa nova, a boa semente no coração das pessoas através da música, né, que é o meu caso. Um sentimento de missão cumprida, mas a gente crê que tem muito mais ainda pela frente para fazer. A semana de festa no CAC chegou ao fim com uma tarde recreativa. Oportunidade de convivência entre os alunos das 19 oficinas que são oferecidas por aqui. Momento de celebrar o aprendizado em sala de aula e a fraternidade nos pequenos atos. Qual é a transformação que acontece na vida dessas pessoas? E trocando essas experiências nós podemos festejar e ver que todo o sentido do nosso trabalho realmente cumpre com a missão que é de evangelizar e dar essa assistência social para as pessoas. Ao alcance dos olhares, o potencial do ser humano. Em 2025, 15 anos de vidas transformadas e de uma sociedade melhor. Parabéns ao CAC e a você, sócio evangelizador da Canção Nova. Que bonito ver essa obra, né? Parabéns a todos os que fazem esta obra ir adiante. A Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova, mantida pela Fundação João Paulo II, promove a esperança, valores e cuidados com todos os que necessitam, graças a você, sócio e benfeitor. Vejam só, nós estamos com 81% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas desse mês, que tem somente mais 3 dias úteis para terminar, porque 30 de junho é dia de Corpus Christi e, portanto, feriado nacional. Vá lá, faça a sua doação pelo Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com e obrigado por sua fidelidade. Antes de encerrar, vamos saber como foi a festa do Pai das Misericórdias nesse fim de semana, no santuário que fica na sede da comunidade Canção Nova. Veja o resumo deste encontro especial na reportagem de Carla Zanon e Ederaldo Paulini. Domingo da Santíssima Trindade, data escolhida para celebrar mais um ano da festa do Pai das Misericórdias na comunidade Canção Nova. Fiéis puderam refletir o relacionamento com Deus. Vida de oração, paz no coração. É isso que a gente aprendeu na Canção Nova. E toda a espiritualidade do Santuário do Pai das Misericórdias nos faz viver isso. Chegando na Chácara Santa Cruz, respirando esse lugar que nos leva a orar. Há uma vida de oração. Durante a festa do Pai das Misericórdias, que teve como tema Senhor, ensinai-me a orar, 39 crianças e jovens receberam a investidura de coroinhas. É importante também essa investidura porque já vai cultivando neles um despertar vocacional para que eles possam ir tendo consciência de que Deus os chama
pode ser também para o matrimônio, para a vida religiosa ou para um leigo comprometido, mas Deus os chama para estarem próximos deles, servindo assim o altar. Viver o ministério de coroinha na igreja é um estímulo a mais para cuidar da vocação desde pequeno. Trabalhar os coroinhas, ajudar eles nessa atividade de proximidade do altar, não só do altar, né, mas a proximidade de Deus, é o principal de tudo, né? Para esta mãe, a emoção de ver o filho receber as vestes traz recordações importantes vividas há alguns anos. E eu tenho 3 meninos. E uma vez eu encontrei com uma senhora, que é vizinha da minha cunhada, e ela falou que eu teria um filho padre. E hoje, muitos anos, isso voltou na minha memória. Teve criança que ficou muito feliz com mais um passo na caminhada de fé. Eu agradeço a Deus, eu agradeço ao Padre Jonas, eu agradeço a minha família e os meus pais também. O testemunho de quem decide doar a vida pelo serviço prestado ao reino de Deus é transmitido pelo semblante daquele que ama. Pois é, parabéns aos novos coroinhas, né, aos pais que incentivam e estimulam a vocação dessas crianças. Olha, sexta a seguir a transmissão da Santa Missa direto da Catedral Nossa Senhora do Líbano, em São Paulo. Boa noite, paz para você. Boa noite e até amanhã.